Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 21 de março de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. A JR diz aqui um dos nossos queridos ouvintes: é possível servir a Deus e ainda ser racista? Eu pergunto isso porque eu estou sofrendo com preconceito dentro da igreja. Jamais imaginei que passaria por isso. Nosso país é miscigenado, somos uma mistura de raças, mas ainda assim percebo muito preconceito nas pessoas. Sinceramente, será que isso vai acabar um dia? Pergunta um dos nossos queridos ouvintes. Este é o Debate 93. com J.R. Vargas na 93 FM. Já está aqui no nosso Facebook da 93 FM a foto dessa equipe, desse time que integra aqui a nossa bancada hoje. Você vai conhecer ali pela ordem da foto o querido pastor José Magalhães Furtado, vai conhecer o pastor Ellison Amaral, a nossa menina da mesa de hoje, a missionária Mara Ferreira, e o reverendo Júnior César ao lado de quem eu estou. Então você vai conhecer essa turma abençoada aqui no Facebook da 93 FM. Pastor, querido pastor José Magalhães Furtado, da Igreja Metodista de Vista Alegre, seja bem-vindo, muito bom dia. O senhor destacou a frase inicial: é possível servir a Deus e ainda assim ser racista. Bom dia, JR, bom dia, companheiros debatedores, pessoal da equipe. Um abraço especial para Anfrisia, Zeilda, Sueli Pereira, da terceira idade, Ministério da Terceira Idade de Vista Alegre, aos pastores Vânia, Vanessa e Jairo, do Distrito da Penha. Essa é uma questão, eu acho que o debate ganha importância a cada dia pelo tipo de assunto que se propõe. É uma questão que precisa ser debatido entre os evangélicos. Há racismo. A igreja é um substrato da sociedade, a igreja faz parte da sociedade civil organizada, logo, tem as qualidades da sociedade e tem os defeitos da sociedade. A pergunta, eu responderia da seguinte maneira: a misericórdia do Senhor acolhe a todo mundo. A misericórdia do Senhor acolhe a todo mundo. O grau de proximidade que a pessoa tem com Deus é outro detalhe. Então a conversão é a metodologia, o processo que Deus usa para nós irmos liberando, abrindo mão dos nossos defeitos e valorizando as qualidades. E ser racista é o pior dos defeitos. Pastor Ellison Amaral, que é pastor da Primeira Igreja Batista de Santa Cruz, muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. O que pensa o senhor a respeito? JR, bom dia aos debatedores, a toda a equipe e a você, ouvinte. Servir a Deus, você pode servir desde o momento que o seu coração está voltado para Deus e você tem esse desejo. Agora eu entendo que todos aqueles que querem servir a Deus vão buscar ter uma intimidade com Deus, vão buscar ter uma santificação, vão buscar ter um comportamento bíblico para aproximar cada vez mais deste servir a Deus. E o racismo, ele traz consigo pecado. O racismo, na minha concepção, é pecado, porque você faz acepção de pessoas e Deus não faz acepção de pessoas. Então, este servir a Deus, ele vai estar com uma deficiência. Não que você esteja impedido de servir, de estar na casa do Senhor, de adorar, mas este fato de você rejeitar alguém
por racismo, seja ele de cor ou de qualquer uma outra coisa, o racismo em todo o seu sentido, ele traz pecado. E o salmista diz que se eu atentar para a iniquidade no meu coração, nem a minha oração será ouvida. Então, servir você pode servir, mas está com uma deficiência muito grave nessa relação com Deus. A missionária Mara Ferreira, da Assembleia de Deus do Corcundinha, a nossa menina da mesa de hoje, que pensa, querida irmã, sobre essa frase inicial: é possível servir a Deus e ainda ser racista? Deveria não ser possível, não é? Porque a palavra diz que eu te chamei, eu te escolhi, você é meu, não disse cor, credo, raça, nada. Quando estamos fora do Senhor, o racismo é óbvio que há na vida de todo mundo. E estando no Senhor deveria não ter, mas de vez em quando eu tenho certeza que alguns se afastam e acaba entrando esse preconceito, esse racismo, e infelizmente temos que banir do nosso meio. Com a gente no programa de hoje também o reverendo Júnior César, da Segunda Igreja Presbiteriana, e Honório Gurgel. Muito bom dia, seja bem-vindo. O que pensa o senhor sobre esse assunto, pastor? Bom dia, JR, bom dia aos nossos debatedores, os nossos ouvintes queridos também, que estão aí em casa ligados na melhor. Bom, se é possível servir a Deus e ainda assim ser racista, é possível. Agora, se é aceitável? Não é aceitável. Deus não aceita qualquer tipo de serviço, Deus não aceita qualquer tipo de culto, Deus não aceita qualquer tipo de prática. Deus tem os seus próprios padrões prescritos na palavra. Então não é aceitável. Assim como era possível na época de Jesus, alguém dar esmola, jejuar, orar, ocupar os primeiros bancos nas comunidades, até fazer citações das escrituras, ensinar, e ainda assim Jesus chamar essas pessoas de sepulcros caiados, de gente hipócrita, é possível também você fazer tudo isso, aparentemente servindo a Deus, mas lá no fundo esse seu serviço não ser um serviço aceitável a Deus, porque Deus não se agrada do pecado, e aquele que tropeça num ponto da lei tropeça em todos. O nosso ouvinte diz o seguinte: eu pergunto isso porque estou sofrendo com preconceito dentro da minha igreja. É a perspectiva que traz o nosso querido ouvinte. E o pastor José Magalhães, na sua palavra inicial, diz que a igreja, como parte desse todo que é a comunidade, que é a sociedade, que é o povo, ela tem, obviamente, representantes de todas as linhas, inclusive aqueles que agem dessa forma. Se referiu a isso falando sobre um extrato, uma parte desse todo que aí está. À medida que o ouvinte diz que isso acontece dentro da igreja, a gente ouviu aqui os companheiros dizer: olha, isso pode acontecer, mas não é aceitável, não deveria acontecer. A missionária disse que isso deveria ser banido. Como é que a gente lida com esse assunto, pastor Elison? Foi o seu destaque, o ouvinte dizendo que vem sofrendo, não sofreu, está sofrendo. No Velho Testamento nós vamos encontrar uma divisão da raça humana entre judeus e gentios. A gente vê isso, e Jesus Cristo, através do próprio Deus, vem derrubar essa parede e já não trata mais, porque houve um problema muito sério dentro dessa relação do povo judeu com os gentios, onde teve uma série de fatores. E isso Deus viu que não estaria dando certo e quebrou essa parede. Lá em Tiago, capítulo 2, verso 8, trata isso. Então, o que o crente em Jesus Cristo precisa fazer? Primeiro é derrubar essa parede do racismo, do preconceito em qualquer esfera. Quando você trata disso na igreja, porque nós temos os seres humanos, e os seres humanos carregam consigo uma série de conceitos ou de pré-conceitos que a gente traz. Então, a igreja infelizmente enfrenta isso porque somos seres humanos, mas nós precisamos lembrar o que Paulo diz, que quem está em Cristo nova criatura é. Paulo trata em Gálatas de que morreu para o mundo, ou seja, essas concepções, elas fazem parte do mundo, mas não podem fazer parte da igreja. É lamentável que dentro da igreja ela esteja enfrentando esta situação desastrosa, e isto me faz acreditar de que a igreja está caminhando errado. A igreja está caminhando errado. Eu não sei se na forma de todos, mas só de liderança, um pequeno grupo, ou do líder, ou de líderes que fazem isso. Mas na minha concepção, a igreja de Jesus Cristo não pode. Até porque
a igreja ela tem uma mistura de gente, tanto de estados, quanto de cor, quanto de tamanho, de poder aquisitivo, de dons, de tudo. Então, há uma necessidade. E aí, Jesus Cristo diz o seguinte: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ele não diz, ame alguém que se pareça contigo. E lá em Gênesis, façamos o homem a imagem e semelhança. Nós todos podemos mudar a nossa pele, mudar a nossa altura, mudar alguma coisa, mas o nosso formato de humanos, somos todos iguais. Somos todos iguais perante o Senhor. Esse ponto de que, do ponto de vista espiritual, nós temos essa perspectiva que aí está, do ponto de vista da nossa cultura. Nós somos um povo, o povo brasileiro, nós somos todos negros, europeus, e somos todos indígenas. Nós temos essa mistura aí, cada um pouquinho mais aqui, outro ali. Desde quando se encontra uma pessoa, você fala, uma cara de uma índia, né? A pessoa tem cara de índia, tem jeito, o cabelo de índio, o estilo, né? Aí nós temos os amarelos, né? Que são os orientais, que entraram na cultura, e nós estamos todos aqui misturados, e há uma convivência aparentemente saudável desses grupos todos. Mas ainda hoje, apesar de todas as lutas, e não estou falando luta de movimento, não, de segmento específico, não, luta espiritual, para dizer que se não há judeu, não há grego, nós somos todos absolutamente iguais. Apesar de tudo isso, pelo que relata o ouvinte, ainda acontece. Há um livro muito interessante do Marco Davi de Oliveira, chamado A Religião Mais Negra do Brasil. Uma obra muito interessante que aborda exatamente a presença maciça dos negros. Quando você fala de religião mais negra do Brasil, a impressão que dá é que você vai falar de candomblé, vai falar de umbanda, é isso? A impressão que dá. Mas as pesquisas apontam que é religião evangélica, que é o cristianismo. Dentro do cristianismo é o protestantismo, e dentro do protestantismo é o pentecostalismo. Então, os segmentos estão aí expostos, ou seja, se temos isso como referência, por que é que ainda essas coisas são complexas e são difíceis de serem arrancadas do coração e da mente de algumas pessoas? Experiência com Deus. JR, eu acho o seguinte, JR, a gente precisa começar a mexer em alguns conceitos que a gente usa praticamente na vida, usa na sociedade e usa na igreja. Por exemplo, esse conceito de raça. A gente, quando usa a expressão raça, essa expressão raça ela tem uma marcação muito clara. A expressão raça está ligada a você diferenciar um povo por características físicas. Cor da pele, formato do crânio, esse tipo de coisa. Quando a gente vê a Bíblia falando em raça, não está ligada à diferenciação física, biológica. Na Bíblia, a raça se refere ao estrangeiro, ao não judeu. Então é muito mais uma questão cultural do que uma questão física e biológica. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque no período em que você traduz a Bíblia, essa palavra raça parecia atender a essa tradução. Hoje ela já não atende mais, nem os antropólogos usam mais esse termo. Caiu em desuso. Outra coisa que é interessante, né? Eu entendi o que o JR falou quando ele falou que nós somos todos iguais. Somos todos iguais perante as leis, certo? A gente tem que completar essa frase, por quê? Porque o racismo acontece quando a gente não aceita a diferença. Essa é a questão, não é aceitar que somos iguais, é não aceitar a diferença, é não entender que o outro, embora seja diferente, ele tem os mesmos direitos do que eu. Né? Então, essa frase, somos todos iguais, a gente precisa começar a explicar ela. É igualdade de direito, é igualdade de deveres, certo? Mas o outro é diferente de mim. Diferente na aparência. Diferente na aparência, diferente na cultura, diferente nas concepções. Somos diferentes. Sim, nós viemos de lugares diferentes, nós viemos de famílias diferentes, somos diferentes. Temos cabelos diferentes. Todos são diferentes. Todos são diferentes. Então, nesse aspecto aí, não há ninguém igual. Então, nós temos que, nem gêmeos são iguais. Nós temos que começar a dizer isso. O problema não é ensinar que todos somos iguais. O problema é ensinar que nós temos que aceitar as diferenças. Posso usar? JR, eu acho que a questão, no caso brasileiro, né, nós que temos a maior população negra depois da África, somos nós, né? E nós na igreja sempre escamoteamos essa discussão. Não tem racismo na igreja. Essa é a maior mentira de todos os tempos. Hoje, nós temos condição de discutir.
Hoje nós temos, por exemplo, a minha igreja metodista, nós temos um Ministério de Combate ao Racismo há décadas. Por que a gente cria um Ministério de Combate ao Racismo? Porque o racismo é uma evidência, é uma praga. Precisa ser combatido, precisa ser discutido. Agora, o racismo começa a aparecer quando as pessoas buscam ascensão. Se ficar lá no pé, lá no mais baixo extrato, não incomodar ninguém, o racismo... Tem racismo, mas vai querer ascender. Vai buscar, né? No caso pastoral, né? Vai querer estar nas grandes metrópoles. Aí você vai ver logo o racismo. Né? Vamos pegar os grandes jornais das maiores igrejas registradas no Rio de Janeiro, por exemplo. Na primeira capa, vamos ver qual delas tem o negro. Aí você começa a ver. Se ninguém incomodar, não quiser espaço, o racismo não existe na igreja. Racismo existe, é uma praga, precisa ser erradicado. JR, quer ver um exemplo claro de racismo na igreja? Vou dar alguns exemplos. Na minha igreja, ninguém vai cantar essa música, né? Não vai ensinar isso para as crianças. O meu coração era preto, mas Cristo me libertou. Mas já se e as crianças cantam isso, a gente vai lá e aplaude. O meu coração era preto, mas Cristo me libertou. Outra coisa. Isso é antiga. É antiga. Outra coisa, né? A gente tem dificuldade de adotar instrumentos que vêm da cultura africana no culto da igreja. O livro Sem Palavras, nada contra quem usa, mas no livro Sem Palavras, a cor do pecado é preta. E depois que você é lavado e alvejado pelo sangue de Jesus, a sua cor passa a ficar branca. Quer dizer, são coisas que a gente vem ensinando há anos na igreja, sem pensar que existe uma ideologia, né? Porque essa literatura não é feita no Brasil, ela vem de fora, e que quando ela é produzida, a sociedade está vivendo um racismo intenso. Então a gente adota, acha bonitinho e vai criando as nossas crianças com essa mentalidade. Fazer um contraponto aqui, afinal de contas precisa ter, né? Com todo carinho e respeito, mas sempre o contraponto para nossa reflexão aqui. A Bíblia fala sobre trevas, certo? E quando fala sobre trevas, eu acho que aí não há nenhum entendimento equivocado. Tô certo ou tô errado aqui, companheiro? Não, tô perguntando aqui, na boa aqui. Para poder ter o entendimento. Porque o que acontece? Há alguns anos houve uma declaração de guerra a qualquer tipo de uso de palavra, e nós começamos a ter um certo cuidado com palavras, mas a atitude continuou a mesmíssima coisa. O cara pode não cantar Meu Coração, eu nem conhecia essa música não, e é bom não conhecer mesmo, já não conhecia, era feliz e não sabia. Agora conheço, mas também não vou me aprofundar, daqui a pouco eu esqueço dela. Mas embora haja uma mudança de linguagem, você pode ter uma manutenção de postura, não é? Quer dizer, você fala alvo mais que a neve. Ao dizer alvo mais que a neve, é preconceito? Não. Tô perguntando aqui, pode dizer. Mas é fora da realidade brasileira, porque brasileiro não conhece isso. Isso é música que vai remeter você a uma realidade que você não conhece. Eu entendi. Será que não é um racismo? Será que esse entendimento não é um racismo? Isso que a pastora está perguntando. Não, o contrário. O que você falou. Eu, em parte, discordo do reverendo Júnior César. Eu acho que nós temos que ter a convicção da nossa fé em Jesus Cristo. E a primeira coisa que me lembrei quando ele falou foi justamente o hino 123 do cantor cristão pra gente, que é o alvo mais que a neve. Quando você coloca a questão de trevas, você ser transformado por Jesus Cristo, você ser limpo, a ideia de sujeira. Lógico que você tem sujeira branca, você tem sujeira amarela, você tem sujeira azul, tem tudo que é tipo. Mas a primeira coisa que vem à sua mente é algo que está sujo e seja realmente tá preto. E por quê? Essa é a questão. Vamos lá, isso é a questão já da própria raça humana. De todas as coisas, agora, né? Então, o que você tem, quando você parte para uma mensagem bíblica, eu, por exemplo, trabalho com material do livro Sem Palavras, e tem sido a fonte de evangelização, como temos outros métodos também para colocar. Não está apontando, na minha visão, em forma alguma, um preconceito. O que você está trazendo é o que Cristo faz no ser humano. Então você alcança o branco, o amarelo, o preto. Em minha família, por exemplo, minha mãe é loura, meu pai é negro, eu sou encardido, né, pardo. Então eu não vejo que pelo fato de você pregar, de você cantar, é igual hoje, por exemplo, a gente já não canta, eu cantei muito. Isso também não é do seu tempo não, JR. Claro que não. Sou uma florzinha de Jesus. Hoje ninguém canta mais. Então a mudança isso que houve... Isso hoje fica muito estranho. Fica estranho. Por quê? Por isso que nasceu o Soldadinho. Eu só aprendi essa. Soldadinho. O senhor aprendeu a outra? Aprendi a outra. Eu sou de um tempo mais um pouco lá atrás. Então há uma mudança da sociedade que nos leva a alguns comportamentos diferenciados na igreja.
Mas isso não muda a essência do que nós estamos discutindo aqui, de uma questão do racismo. Eu acho que existem algumas mudanças da sociedade, alguma que você colocou com muita propriedade, a gente começa a mudar alguns vocabulários, a gente começa a ter uma preocupação de não fazer alguma coisa, mas a essência é o que a gente não pode permitir é o racismo. Tudo bem. Seja ele de qualquer esfera. Eu vou ler aqui Isaías 1:18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. O contraponto aí entre essas cores aponta sempre para o branco aqui, para o alvo, e a impressão que eu tenho, assim, numa leitura muito simplista, é de que não faz nenhuma referência à questão que está aqui em jogo. Mas há uma questão de ser alvo, no caso aqui, de ser como a lã, como a neve, especialmente a lã, que era uma referência que tinha lá. Mas vamos ouvir o Reverendo Júnior, que é muito importante essa outra perspectiva, para a gente poder entender. Vai lá, Reverendo Júnior. A pergunta é: quando foi que a escarlate e o carmesim foram mudados para negro, para preto, digamos assim? Quando foi que mudou? Perfeito. Tá? Essa é a maior questão. Eu respeito a posição, livro sem palavras, também já usei esse livro, mas, gente, não vamos tapar o sol com a peneira? Quando você quer falar que alguém está manchando sua imagem, maculando sua imagem, qual é a palavra que você usa? Denegrir. Certo? Quando você quer falar que alguém está praticando magia pro mal, você usa a palavra magia negra. Quando alguém cai num buraco sem fundo, você chama de buraco negro. Certo? Quando a coisa tá ruim, você diz que a coisa tá preta. Tá certo? Quando alguém da família se distancia do modo de vida dos demais, você chama de ovelha negra. Então eu não posso tapar o sol com a peneira. Isso está dentro da sociedade. A sociedade já se acostumou a usar esses termos e encarar isso como não sendo racismo. Mas é racismo, gente. É racismo. Eu não vejo isso como racismo, em hipótese alguma. Me desculpe, eu não vejo isso como racismo. Eu posso falar um pouquinho, né? Senão vai ter racismo contra a mulher, né? Olha, eu sou nordestina. E assim que vim pra cá, eu tinha 5 anos e sofri um racismo tremendo por causa do sotaque. E hoje em dia eu queria voltar a ter o sotaque que eu acho lindo e não tenho mais. Mas eu acho que esse ouvinte que está falando, o racismo que ele está enfrentando dentro da igreja, com certeza, se ele estiver no Senhor, ele vai combater. Até mesmo você que está tão acalorado nessa sua explanação aí do negro, eu acho que você, justamente você, que tem que mostrar que isso é totalmente diferente. É igual quando você diz assim, hoje me deu um branco. Não, hoje poderia ter me dado um rosa também. Exatamente. Hoje eu fui ler um negócio e me deu um preto, me deu um azul. Então, esse negócio de cor, aliás, a cor preta significa a reunião de todas as cores. Parabéns para você, então, que é negro. Eu acho que a discussão subjetiva ela é muito interessante, mas a grande parcela da população não entra nessa discussão, né? O que eu acho que aflige ao nosso ouvinte aqui é a questão de alguém se sentir superior a ele. Superior a ele, né? E sobretudo por conta da matriz racial, né? Racismo é crime no Brasil, né? E crime em alguns outros países, né? Do ponto de vista da lei a gente tem esse tipo de respaldo, mas dentro da igreja nós aprendemos que nós somos iguais diante de Deus. Pronto. Não tem grego, não tem hebreu, não, judeu, não tem homem, não tem mulher. Então, o fato da gente não discutir e de começarmos a caminhar pro lado da discriminação, ou seja, eu porque tenho uma condição melhor, né? Eu abomino aquele irmão e se olhar aquele irmão negro, né, no caso aqui em questão, né, isso é alguma coisa que a gente tem que tratar, tem que denunciar, pastor, e temos que mudar. Olha, pastor, eu fiz muitas peças na minha igreja e gosto bastante de fazer isso. Eu tenho uma amiga e a mãe dela me chamou e falou pra mim, olha, eu não quero que a minha filha seja mais a mendiga da peça. Nossa, por quê? Porque ela é escura e vou associar a cor dela
ao que ela está fazendo. Isso foi um racismo da própria pessoa. Porque ela que se colocou nesse lugar a menos. Aí não foi a igreja, né? Não foi a igreja. Então, eu acho que também a pessoa que se coloca naquele lugar de que alguém está contra mim, contra a minha cor, contra o meu credo, contra o meu tamanho de cabeça. Imagina. Então, se eu me colocar também como a vítima desse racismo, porque eu sou nordestina, porque eu sou isso, eu sou branco, eu sou aqui, meu pé, ele falou que tem racismo de pé, não tem como. De forma alguma. Eu cheguei pra ela e falei assim, eu vou perguntar à sua filha o que ela pensa disso. E ela falou pra mim, mãe, pra mim o melhor papel da peça é o da mendiga. Entendi. Deixa eu dar uma palavrinha aqui só para interagir com os irmãos. É o seguinte, nós temos aqui uma base. A base é o seguinte, o país é um país que externa por diversas maneiras o preconceito. O preconceito pode ser do branco para o negro e do negro para o branco. E de nós dois contra os amarelos. Tá certo? E de nós três contra os índios. E de um contra o outro. E um contra o outro. Pode acontecer e acontece. A questão da linguagem, ela vem sendo alterada. Nós temos mudado essa linguagem. De fato, o Evangelho Júnior trouxe aqui algumas expressões, e a missionária trouxe uma outra expressão num contraponto a essas expressões, que de fato elas têm sido utilizadas, né? Não só nesse aspecto aí. Agora, a questão que envolve o aspecto bíblico, por exemplo, que para mim é o ponto principal, entendeu? Quer dizer, que a sociedade seja, a gente não tem dúvida, uma sociedade pecadora, o mundo jaz no maligno. Vai esperar coisa boa? Eu não vou esperar coisa boa. Pode acontecer. Agora, a postura de mudança, essa transformação, eu acho que já, em termos bíblicos, ela está absolutamente segura. Porque apesar de nós termos na enologia, nos corinhos de antigamente aí, uma música ou outra que faça uma referência, que apresente uma ideologia segundo um ponto de vista, no geral, nós não temos isso. E a Bíblia, por si só, ela não apresenta para nós um tipo de caminho para dizer isso, faça. Até no caso de Filemon e Onésimo e Paulo, que é uma discussão bastante interessante sobre a questão da escravidão, a escravidão que não tem nada a ver com a nossa escravidão aqui. Que era branca, né? Tá certo? Tem nada a ver com a nossa escravidão aqui. A escravidão lá era outra escravidão completamente diferente, mas um país que viveu durante tantos anos se enchendo de navios negreiros, onde as pessoas morriam no caminho, os que sobreviviam a uma viagem terrível como aquela, chegavam aqui e eram expostos a um tipo de vida como aquela, realmente é uma coisa absurda da gente imaginar que naquela época, e aconteceu, naquela época a igreja se silenciou. É fácil a gente lembrar hoje dos Estados Unidos, dizer que o sul dos Estados Unidos foi extremamente racista, a gente vê isso nos filmes. No Brasil não tem tantos filmes assim, a nossa história é diferente, a gente vai lembrar do que escravizaura, entendeu? É o que a gente lerê, não vão lembrar dessas músicas aí, dessas histórias, porque do nosso ponto de vista é pouco material para discutir isso aí, mas a literatura, ela tá cheia. Mas eu queria abordar isso assim com os irmãos do ponto de vista bíblico. Para dizer o seguinte, a Bíblia traz alguma referência a isso? Não. O que a Bíblia nos ensina? A Bíblia nos ensina a agir assim, 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 porque aí nós vamos estar dando esse fundamento para os nossos ouvidos. Mas eu não quero cercear aqui a liberdade de ninguém em expor suas opiniões e a sua palavra, só quero pedir a vocês que não esqueçam do viés. Isso, JR, eu queria trazer a palavra de Paulo a Efésios, capítulo 4, verso 32. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então nós precisamos entender que espiritualmente nós temos que amar a todos. Não pode haver uma discriminação ou uma classificação que a gente queira trazer. A sociedade, eu não tenho dúvida alguma que ela tem preconceitos dos mais diversos, de cor, de condição financeira, de regional, uma série de fatores. Mas estamos tratar, eu não consigo conceber de que nós, na Igreja de Jesus Cristo, possamos imaginar a ideia do preconceito tendo o seu valor e a sua fundamentação. É lamentável que a sociedade tenha, mas eu penso e prego e defendo que nós, como Igreja de Jesus Cristo, pastores em Cristo Jesus, não podemos aceitar em nossas igrejas o preconceito, seja ele de qualquer esfera. Temos que amar um só
corpo. E não há discriminação. É isso, companheiros? Eu concordo plenamente com o pastor, né? E eu queria assim dizer que a igreja, ela precisa entender que os membros que chegam para ela, os convertidos, eles vêm de uma sociedade aonde existe atitudes preconceituosas, atitudes racistas. Os membros vêm dela. Nós formamos a igreja de pessoas que vêm dessa sociedade. Então cabe o que o pastor está falando. Tem que ensinar a liderança, tem que falar, tem que fazer o que o nosso querido pastor metodista também disse. Vamos criar ministérios aí para tratar essas questões. A igreja não pode tapar o sol com a peneira e achar que tá tudo bem, que nada acontece, porque as pessoas vêm da sociedade com todos esses problemas. E na igreja é o lugar onde a gente precisa colocar os pingos nos is, ajustar segundo a palavra de Deus. A porta é estreita. E se você quiser passar pela porta estreita, você tem que se ajustar a ela, não é a porta que se ajusta a você. Somos novas criaturas no Senhor, com certeza isso daí tem que sair automaticamente. Deveria ser o princípio, né? No ano passado, no princípio do ano, salvo engano meu, uma discussão no Congresso Nacional, um deputado de projeção nacional e pastor, ele usou o texto de Gênesis 9 numa exegese paupérrima, né, que influenciou, todo mundo ficou aborrecido, né, o caso de Noé. Né? São 19... que eu acho interessante. Gênesis 9, de 1 a 19, Deus abençoa a Noé e a seus filhos. 19 versículos. E tem um único versículo que Noé amaldiçoa Cã. Né? E ele toma esse único versículo, quer dizer, a bênção de Deus é inviabilizada pela maldição de Noé a Cã. Né? Isso causou um mal-estar, porque isso faz opinião. Né? O próprio pastor, o próprio deputado entendia que isso era a realidade, né? Esquecendo, né, dos versículos anteriores, que Deus quer abençoar, Deus não quer amaldiçoar ninguém. As pessoas vão se auto-amaldiçoar. Deus não vai amaldiçoar raça, Deus não vai amaldiçoar povo, né? Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus e temos que levar isso a sério. Agora, falta a igreja também começar a repensar as formas como ela tem retratado Jesus, a forma como ela tem retratado os apóstolos, para poder ensinar isso para as crianças. Falta a igreja começar a enxergar judeus, gregos, romanos, negros dentro da Bíblia e enfatizar isso, porque a gente às vezes passa batido. A gente não pensa, por exemplo, num personagem bíblico negro, né? Num personagem bíblico que seja completamente... Até o Egito, a gente costuma tratar ele como se ele fosse fora da África. Certo? Até o Egito a gente faz isso. A gente fala que Moisés, ele casa com uma mulher cuxita, mas não lembra que cuxita é negra. A gente vê lá em Cantares a mulher sulamita sendo exaltada, mas também não diz que ela é negra. Tá lá no texto isso. A gente não diz que ela é negra. Então falta a igreja também, já que vai trabalhar a questão do racismo, tratar isso com seriedade. Missionário. Olha, eu tô ouvindo você falar e eu tô até achando que você é bem racista. Você é bastante racista mesmo, porque o Egito justamente ele é asiático, ele é africano. Então, se existe racismo dentro... O Egito é africano. Tá bom. Egito isso, é africano. Geograficamente, politicamente africano. É africano. Olha, e eu acho que dentro dessa pessoa que falou, ela tá sofrendo algum racismo, como ele disse, por um tipo de liderança. Porque nós que estamos dentro da casa do Senhor, que nós mais temos dentro de igreja, são pessoas, como você falou, né, que aliás foi o JR, que são os negros que estão na frente. Sabe por quê? Porque tem garra, tem força, recomeçaram sempre. Como ele falou, os navios chegaram, eles deram a volta por cima. Então é esse tipo de pessoas que precisam de uma liderança. Então como que vai ter racismo dentro de uma igreja se são vocês que são a maioria? Vamos lembrar sempre, e é sempre bom que a gente lembre, que a África não é sinal de negritude. Claro que não. Sem dúvida. Correto? Então, embora a gente possa até dizer que do ponto de vista geográfico hoje e político hoje, o Egito seja África, não quer dizer que seja negro. Sim, tá certo? Até porque a África do Sul um exemplo só para a gente poder lembrar, evidentemente, fruto da colonização, etc., que existe aí.
O outro lado dessa mesma história é o seguinte, vou voltar no japa, eu quero conversar sobre o japa, o japonês. O japonês, até do ponto de vista, como dizer? Como? Há um preconceito, dizer que o camarada, entendeu? Hein? Vamos lembrar quantas piadas nós já ouvimos. O japa, entendeu? O japa não funciona porque entendeu? O japa não, entendeu? Todo mundo entendeu, né? Mas criou entendeu? uma Ou seja, isso né? não é, por exemplo, chama loura. Desde que Fausto Fawcett trouxe a loura burra, quantas piadas de loura a gente conhece, entendeu? Entendeu? As morenas aí que elas arrebentaram com o negócio, porque a loura, e as louras, muitas delas que não são loiras verdadeiramente, elas usam isso de, fala de novo, tá, porque agora meu cabelo tá pintado, se utiliza disso aí. Não tô falando em termos de profundidade sobre o assunto aqui, o assunto é muito mais complexo, mas existem certas manifestações que a gente faz que acabam sendo discriminatórias e que apontam, pode apontar em algum momento como esse, o preconceito. Estamos todos unidos contra o preconceito, todos unidos. A questão toda é o seguinte, é que a gente pode ter uma pessoa mais apaixonada com o assunto por motivos óbvios. Tem estudado esse assunto, mergulhado nesse assunto e eventualmente vivido isso na sua própria pele. E vou dizer pele para ficar claro, exatamente, olha aí, pele para ficar claro. A gente usa a expressão claro sem nenhuma conotação. Claro é para deixar a coisa transparente, absolutamente óbvia, evidente diante dos olhos de todos. Mas esta postura da igreja, ela deve ser absolutamente contrária. Nós não podemos aceitar isso em qualquer aspecto, seja o japa, seja a loura, seja o negro, seja o branco. Nesse aspecto nós não podemos brincar, porque é uma questão seríssima. E aí, meus queridos, eu vou ampliar aqui e nós temos que dar a pesquisa aqui para ter uma parcial da pesquisa para botar final agora em alguns minutos, mas para identificar o seguinte, a pessoa diz, olha, eu não sou racista. Você perguntar, a pessoa vai dizer, eu não sou racista. Mas quantos pastores nós temos? E aí o pastor José está dizendo isso aqui, nós temos o Júnior e o pastor José estão aqui conosco representando para poder apontar esse dado da sua realidade, para dizer o seguinte, quantos outros pastores vocês conhecem? Vocês acreditam que existe preconceito nessa área? E a outra coisa é o seguinte, olha, eu não sou racista não, mas a minha filha não, peraí. Casar? Não, minha filha não. Tem gente que no discurso é uma maravilha, na prática... Pesquisa 93. Então a pergunta é a seguinte, você conhece alguém que apesar de convertido é racista? Por telefone, 15% dos nossos ouvintes afirmam que conhecem, mas pela internet a maioria, 59% deles afirmam sim que conhecem um convertido aí que é racista. Muito obrigado, Marcela Bastos. Vamos voltar aqui à nossa mesa rapidamente para continuar ouvindo os companheiros aqui ainda nesse ponto. Pode ficar à vontade. Posso começar agora, João? Pastor Elison, pois não. Eu tenho duas palavras a dar, primeiro eu queria dois versículos. Eu acho que quanto mais a ênfase que a gente tem dado no combate ao racismo, em alguns pontos de vista meu, pessoal, a gente mais evidencia o racismo. Eu tenho medo, às vezes, tenho medo de algumas ponto de vista. Acabei de colocar que é um ponto de vista meu. Quanto mais ênfase nós damos nesse contexto, dentro das nossas igrejas, se não for com muito cuidado, a gente acaba, ao invés de dar um tiro para consertar, prejudicar. Eu penso que a Igreja de Jesus Cristo tem que pregar a mensagem bíblica, onde nós, lavados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, somos um só corpo. Gálatas, capítulo 3, verso 28 e 29, diz assim: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Penso que essa é a mensagem que a igreja precisa pregar. Somos iguais perante o Senhor. Podemos ter pele diferente, cabelo diferente. Eu me sinto negro, o JR também. E eu, de coração, não vejo num contexto batista, eu digo como batista porque sempre fui criado, me batizei com 8 anos de idade, faço 43 anos esse ano de batizado. Eu não vejo
a discriminação com pastores batistas negros. Nós temos diversos, inclusive que foram presidentes de nossa associação, de convenções, então, a Ordem dos Pastores do Brasil, porque o nosso ciclo muda muito. Não vê dificuldade nesse assunto? Não vejo de forma alguma. Pode acontecer que em algum outro estado que eu não conviva, haja isso, mas no contexto de Rio de Janeiro, onde eu convivi sempre, eu não vejo na minha denominação isto. E a minha filha tem 22 anos, já namorou 4 rapazes, os 4 foram negros. E nenhum problema. E minha filha, ela é mais puxada para a mãe, que é branca, porque eu sou encardidinho, mas a mãe é branca. Eu não vejo. Então, o papel da igreja é pregar o evangelho de Jesus Cristo que transforma. Só queria, Pastor José Magalhães, só respeitosamente discordar do encaminhamento de como da discussão, né? Eu acho que fugir da discussão não ajuda em nada, né? Eu acho também o radicalismo, vamos pra guerra, nego pra um lado, banco pro outro, também não ajuda em nada. É esse painel que nós estamos fazendo aqui, que deve ser reproduzido em muitos outros lugares, igrejas, associações de moradores, escolas. Precisamos discutir isso para a gente tirar esse peso, né? E passar a reconhecer, como a Bíblia diz, todos são iguais diante da lei, todos são iguais diante de Deus, não é? E quanto mais discutir, não é, melhor. A questão, essa é uma questão que nós não gostamos de discutir. Porque a nossa denominação também não se sente confortável quando a gente diz, na minha tem, né? Certamente alguns serão chamados, se for o caso, em certos, não é? Mas é tempo da gente botar o dedo na ferida, né? Nós dizemos, nós não concordamos com isso. A igreja como um todo, né? Já que a gente vem da mesma matriz que é Cristo, não pode concordar na superioridade de um sobre o outro, porque é mais claro, é menos claro, porque é judeu, não é judeu. Eu acho que esse papel que nós estamos fazendo aqui é pedagógico. E quando a gente discute, pastor, a sensação que dá é que nós somos racistas. Essa é a questão. Até referindo ao que a missionária falou, a sensação que dá é essa, porque a gente está discutindo e está debatendo. A sociedade não está acostumada a debater sobre isso, né? Então, assim, o meu ponto de vista sobre essa questão racista, enfatizando a questão do negro, mas reconhecendo que não é só em relação ao negro, né? Mas a qualquer outro tipo de racismo, se fundamenta biblicamente, sim, mas eu também não posso dissociar a minha visão sobre isso da história, porque eu sou historiador. Então eu tenho que falar como historiador, e como historiador eu preciso analisar a sociedade nas suas bases. E eu enxergo isso na sociedade brasileira. E eu enxergo que a igreja, né, ela foi influenciada por essa sociedade na sua postura em relação ao preconceito, né? Tanto, se a gente for perguntar assim, quantos pastores negros tem na sua igreja? Eu vou dizer para você, na minha igreja, né, no visual são poucos. Por quê? Eu sou um negro privilegiado. Por quê? Porque nesse país, os negros ainda lutam para poder estudar, ter acesso a uma educação, a chegar à faculdade, a fazer pós-graduação. Tanto é que se cria um sistema de cotas no país, não que eu concorde ou discorde dele. Não estou falando isso, tá? Mas acontece que no país hoje, a maioria que ocupa as esferas mais influentes da sociedade não são de negros, embora os negros e nordestinos componham a maior parte da população. Então eu digo, é difícil, é um retrato da sociedade. Na minha igreja hoje, para você ser pastor, você tem que fazer 5 anos de teologia. Tá? E não são, independente da cor, mas não são muitos negros que conseguem ainda hoje. Por que eles não conseguem? Por uma questão social, querida. Por uma questão social. Isso aí a gente não, isso aí é estatística. Uma questão social. Será que não foi ele que não buscou? Não. É uma questão de oportunidade. É uma questão social. Tá? Você tira os negros dos cortiços no início do século, dos cortiços, e eles vão morar onde? Vão morar nos morros, vão morar nas favelas. Quem é que está morando? Você dá liberdade para os escravos no Brasil, mas não dá trabalho. Mas a sociedade continua organizada do jeito que era. E onde é que esse povo vai trabalhar? Vai viver, vai comer o quê? A gente vê, isso é social. Fechando aqui com o pastor Ellison. Primeiro que chamado para o ministério não é pela cor, é chamado divino. Deus quando chama, Deus dá as condições. Eu venho de uma família muito pobre.
não tinha o que comer quando criança. E hoje eu tenho 2 faculdades. Mas isso não me traz nenhum orgulho, porque Deus me chamou para o ministério pastoral. E é Ele quem chama, não é questão, na minha visão, de uma oportunidade social. É um chamado divino. E Deus é quem chama, independente de ser grego, judeu, preto, branco, baixo. Eu tenho 1,63 m e não me sinto em momento algum discriminado por nada disso. Quem mora hoje na favela são os mesmos povos das nossas igrejas, branco, amarelo. O preconceito não é só questão da cor. É uma série de fatores que levam à questão do preconceito. O que eu vou continuar batendo aqui na tecla: a Igreja de Jesus Cristo, esta sim, é que me preocupa, que ela não pode permitir que estes valores do preconceito invadam e tenham eco dentro da igreja. A Igreja de Jesus Cristo, ela é um corpo, e Atos capítulo 2 trata disso, e o fundamental está lá nos versos 41 e 42, é o temor. Se você tem o temor a Deus, a igreja primitiva ensina isso, o temor nos faz quebrar todas as barreiras, cair por terra todos os valores, sejam eles de racismo, de cor, de regional, de altura, de recondições financeiras. A Igreja de Jesus Cristo, ela precisa ter a essência de Cristo, e a essência de Cristo é uma só: amor. Muito bem, companheiros, nós tratamos sobre um assunto muito complexo. Evidentemente não é um assunto, não é um debate definitivo, né? É fácil de lidar. Eu não conheço debates definitivos, né? Mas de vez em quando a gente fecha um assunto. O que está absolutamente no consenso aqui é que nós não podemos aceitar nenhum tipo. Quando falamos aqui, atendendo ao nosso ouvinte, nós estamos falando sobre a questão dos negros. É o que o tema do nosso ouvinte aqui, e que nós começamos a discutir e trabalhamos bastante nele, é nesse aspecto. Então, nesse aspecto, nós estamos absolutamente unidos aqui, e quer dizer, os irmãos, eu tenho enorme dificuldade com a pessoa que tem uma postura como essa, entendeu? De no fundo ter um preconceito. Estou falando relacionado aqui aos negros aqui, porque eu acredito num país que nós temos, acredito que nós temos uma cultura extremamente diversificada e não haveria nenhuma razão cultural para isso. Espiritual muito menos, espiritual que não pode ter, mas na verdade nós precisamos admitir que isso existe e que nós temos que estar todos envolvidos numa luta muito grande. Há alguns anos um grupo fez uma música e essa música ela declara um pouquinho dessa dificuldade e dessa luta ao longo dos anos. Eu queria que vocês ouvissem um pedacinho, daqui a pouco de volta nas notícias mais importantes da manhã. Cruzando o tempo daqui se vê muito negreiro vendendo o que traz escondido em seu mal querer. Áfricos, tráficos, vida e ser, varando as ondas, escuto a dor, feito um lamento, ai meu Senhor, onde a razão trata do furor, canta a vingança da clara cor, por todo o mar, liberdade. Há muito tom de verdade, cada lugar do oceano faz onda como desejar. Todo escravo é desejo afim, de espaço aberto de além de si. Vive à espera de ser feliz, na volta à terra de seu país. Toda corrente é quimera só, de quem pretende guardar a nó a força viva de um ser menor, a força vida de um ser melhor. Por todo mar, liberdade, há muito tom de verdade, cada lugar do oceano faz onda como desejar. Este
Debate 93. Com J.R. Vargas, na 93 FM. Esse é o Quarteto Vida, minha gente. A canção chama-se Navio Negreiro. As notícias mais importantes da manhã no Debate 93. O governador do Rio, Sérgio Cabral, e o secretário de Segurança Pública, José Mariano Beltrame, estão reunidos com a presidente Dilma Rousseff em Brasília. Na pauta, o pedido do apoio de tropas federais na segurança do estado. Ontem à noite, bandidos atacaram 4 pontos onde há unidades de polícia pacificadora. Os atentados se concentraram no complexo de Manguinhos, onde 3 policiais militares acabaram baleados. 2 carros e 5 bases de apoio da UPP foram incendiados. Hoje o comércio não abriu na região e ao menos 4.000 alunos estão sem aulas. Houve ataques a tiros também contra as UPPs do Parque Arará, em Benfica, do Camarista Meia, no Lins, onde um ônibus foi incendiado, e no Complexo do Alemão. Uma pesquisa mostra que o suicídio é a 3ª causa de morte entre jovens no Brasil, só perde para acidentes e violência. O levantamento foi feito pelo Hospital das Clínicas da USP. Pessoas que sofrem de depressão, são dependentes de álcool e drogas ou sofrem de esquizofrenia estão entre as mais propensas a acabar com a própria vida. A NASA divulgou um estudo em que afirma que a Terra está à beira de um colapso. Os motivos desse salto para o abismo, como definem os pesquisadores, são o crescimento da população e as mudanças climáticas. Eles afirmam ainda que a modernidade não vai livrar o homem do caos. O estudo também listou uma série de ingredientes que apontam: estamos próximos do fim do mundo. Ouvindo aqui a opinião dos nossos companheiros, Reverendo Júnior César, a questão da violência. Parece que a situação está se alastrando cada vez mais. Eu tenho algumas perguntas em relação a isso. A primeira é quem está liderando esses ataques. Se a resposta for que a liderança vem dos presídios, eu digo falha do Estado. Né? Outra coisa, me preocupa a lógica de pacificação que tem sido implantada. Você faz uma ampla divulgação antes da implantação de uma UPP, você usa megafone, você usa mídia, e os bandidos saem dali e vão para outro lugar. Em vez de prender, a gente expulsa para outras comunidades que não estão pacificadas. Um dia eles vão retornar, como está acontecendo agora. Sou contra tropas federais para poder atuar no Brasil. O Estado tem que ter contingente, tem que preparar pessoas para poder fazer o seu papel. E as tropas federais cuidar das nossas fronteiras para que as drogas não cheguem até aqui. E outra coisa, o povo não quer só proteção. O povo também quer saúde, o povo quer moradia, o povo quer emprego, e eu espero que esses atos no ano de eleição não culmine com o surgimento de um salvador da pátria que vai pacificar, que vai trazer segurança para poder arrebanhar votos da população. O secretário de Segurança Pública do Rio, José Mariano Beltrame, deu a seguinte declaração sobre esse assunto. Nós temos sim confirmado, posso dizer isso a vocês, que nós temos isso confirmado, e o que nós vamos fazer aqui é exatamente um plano para que possamos proteger, sem dúvida nenhuma, a cidade de mais esta crise. Essa informação que ele traz é numa entrevista coletiva onde ele afirma e confirma que a ordem vem dos presídios. O governador Sérgio Cabral fala desse pedido de apoio ao governo federal. Vamos ouvir o governador. A tentativa de fragilizar essa política, seja com incidentes provocados, seja com ataques a policiais militares, é uma evidência do enfraquecimento do tráfico e do desespero do tráfico e da tentativa de inibir as forças de segurança. Nessa hora, nós não temos nenhum constrangimento, como já não tivemos no passado, de solicitar o apoio de forças federais para nos apoiar nesse momento que o Rio de Janeiro necessita continuar avançando. Você escutou aqui na 93 FM a palavra do secretário Beltrame, também do governador, sobre este assunto, que é um assunto absolutamente alarmante, como também nós temos aqui para os nossos ouvintes essa informação dessa pesquisa que fala sobre o suicídio como a 3ª causa de morte entre os jovens no Brasil. Meu Deus do céu, perdendo apenas para acidentes e também para violência missionária. Tá dizendo aqui que a depressão, né, o álcool, as pessoas que sofrem de esquizofrenia, que estão passando por esse tipo de coisa. E sabemos que esse tipo de causa
leva totalmente a esse suicídio, não é só em jovens não, em adultos também, né? Eu sei que a pesquisa mostra que são jovens. E se nós cristãos começarmos a botar o time em campo e resgatar esses jovens que estão com esse problema, eu tenho certeza que esse índice vai diminuir bastante. Pastor Ellison. A gente tem observado que o mal do século tem sido a depressão, né? Tem atingido a nossa sociedade num todo. E há uma necessidade em todos os segmentos, inclusive a Igreja de Jesus Cristo, de sair à rua e tentar ajudar a estas pessoas. Nós temos um missionário, JR, lá no Rio Grande do Sul, em Arroio dos Ratos. Ela foi considerada a cidade do Brasil com o maior índice de suicídio. Era no mínimo uma morte por dia de suicídio comprovado. E as famílias ficavam, inclusive, vigiando aquele que estava com a intenção de se matar, para que ele não se matasse. 24 horas de vigilância. E graças a Deus, hoje, essa realidade lá tem mudado por causa de um missionário que a junta tem colocado lá para trabalhar. Então, precisamos de psicólogos, de terapeutas. As igrejas precisam também ajudar isso, porque este índice de suicídio pode atingir também a Igreja de Jesus Cristo. O evangelho muda a cultura, minha gente. A cultura de suicídio, ela é mudada pela cultura do evangelho, que a cultura é pela vida. A transformação é evidente que aí está. Pastor José Magalhães Furtado, a NASA diz que o mundo está acabando. Que interessante, não é? Quando começamos aqui no Brasil, usando o máximo de informação e influência, discutir o meio ambiente, dizendo que nós fazemos parte da natureza, que o lixo que nós não tratamos, que nós jogamos na rua, ou que alguns jogam passando pelos rios do Rio de Janeiro, né, que eram rio, há pouco tempo eram rios com peixe, etc., hoje viraram valões, né? Ninguém levou em conta. Camada de ozônio, buraco de ozônio. Que é buraco de ozônio? Isso nunca vai acontecer. Né? Agora, nós começamos a ver, esse verão foi prova clara que alguma coisa de errado tá acontecendo. Não deu pra ninguém dizer assim, talvez não está acontecendo. Ainda temos chance de salvar o planeta. Agora, se cada um fizer o seu trabalho, isso vamos amenizar. Se não fizermos, né? Se não acabar dessa maneira como a NASA está apontando, a Bíblia já apontava o fim de um ciclo, não é? Essa terra, como começou, um dia ela vai terminar, mas não precisa terminar degradada como está caminhando para ser. Muito obrigado aqui aos companheiros e a participação de todos aqui nos comentários aqui sobre as notícias mais importantes da manhã. As notícias mais importantes da manhã no Debate 93. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. J.R. diz aqui uma de nossas queridas ouvintes: quando eu nasci, o meu pai dizia a todos que eu não era filha dele. Minha mãe aceitou a humilhação de fazer um teste de DNA e ainda assim ele levou 8 anos para me dar o nome dele. Passei todos os meus aniversários sem um parabéns. Nas festinhas da escola, eu via todas as minhas amigas com os pais e eu era órfã de pai vivo. Atualmente, quando ele passa por mim, se eu não falar, ele nem me cumprimenta. Como amar alguém que não se importa com a gente? Sofro com essa indiferença, apesar de não ter culpa. Que caminho devo tomar para ver essa situação mudada? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Esses e outros assuntos estarão, se Deus quiser, nessa próxima segunda-feira, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui ao pastor Ellison Amaral. Grande abraço, pastor. Grande abraço, JR, aos nossos ouvintes. Eu deixo João 13:34, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vos ameis uns aos outros. Muito obrigado, nossa menina da mesa de hoje, missionária Mara Ferreira. Obrigada a todos da mesa a esse convite. Eu deixo o versículo que eu deixei anterior. Eu te chamei, eu te escolhi, você é meu. Maravilha, deixa eu mandar um abraço aqui para o Júnior Salles Cunha, da Primeira Igreja Batista de Bacaxá, filho do nosso querido amigo José Messias. Alô, Júnior, acompanhando a gente, aniversariante do dia de hoje. Que é esse, hein, Júnior? Tá com moral, hein? Que beleza, hein? Deus te abençoe, meu amigo. Deus te renove, fortaleça e muito obrigado pelo carinho da sua audiência sempre. Reverendo Júnior César, xará do aniversariante Júnior de hoje. Obrigado, JR. Eu quero aproveitar e convidar
todos para poder participar de uma ação social que vai acontecer lá na Segunda Igreja Presbiteriana de Honório Gurgel, dia 29 de março, às 9 horas. Em apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, a gente vai fazer lá inscrição nos cursos do Pronatec, inscrição em sistemas de emprego, emissão de CTPS, cadastro no Bolsa Família, no Jovem Aprendiz e no Serviço de Construção Civil, e ainda vamos ter palestra de microempreendedor individual com o Sebrae e microcrédito com a Caixa Econômica. Então, o serviço é totalmente gratuito, você pode estar conosco lá e participar. Maravilha, pastor José Magalhães Furtado, obrigado, um grande abraço, sempre nessa elegância, minha gente. Você vai ver na foto no Face, o Face tá bombando, eu acho que é por causa desse terno aí. Esse terno aí é sensacional. Gente, privilégio poder estar aqui. Eu acredito que precisamos deixar de ser crentes nominais, ou crente tem que se comprometer com a obra do Senhor, e a igreja não pode se dobrar ao secularismo, né? Nós não somos desse século, nós não somos desse mundo, nós viemos para transformar. Benção pura, muito obrigado aqui a turma no estúdio acompanhando a gente aqui, o Rômulo Nascimento, a Manuela da Costa, o Jorge da Silva Medeiros, o Edmilson, o Jobson, aqui no estúdio da nossa 93 FM, é sempre um privilégio acolher aqui os nossos amigos e irmãos aqui conosco na 93 FM. E nesse ano vamos juntos viver a alegria de sentir o prazer de estar com vocês. A 93. Muito obrigado aqui a nossa equipe, a Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso, Juliano Medeiros, Lucas Cruz, Vanese Rodrigues e a nossa Kátia Regina, a popularíssima Catita. Voltamos nessa segunda-feira, se Deus quiser, ao vivo às 11 horas da manhã, no domingo 7h15, 8h15, 9h15, o nosso estudo 93, e às 11 horas da manhã, a super edição do debate campeão da semana. Qual será? Qual será? Vamos orar juntos. Eu pedi ao pastor José Magalhães Furtado para orar conosco. Vamos apresentar diante de Deus o tema do programa de hoje, o nosso assunto em tela, assim como vamos orar carinhosamente pelos nossos ouvintes, aqueles que estão enfermos. Nós vamos pedir a cura em nome de Jesus, e aqueles que estão enlutados, que sejam consolados e confortados pelo Espírito Santo de Deus. Meu Senhor, há tanta dor no mundo, a dificuldade, a deslealdade, a racismo. Nós queremos orar pelos que sofrem. Tu és o Deus que estás atento ao sofrimento humano. Senhor querido, purifica, abençoa, restaura, ajuda-nos a ser a tua imagem, a tua semelhança. Aleluia, que cada um de nós possamos buscar o outro, enxergar que ele é tão igual a nós. As diferenças existem, vão persistir, mas ninguém é superior a ninguém. Senhor, abençoa essa tua igreja, que é colocada como sal da terra, como luz do mundo. Que essa luz brilhe mais, que esse sal possa temperar na medida certa. Abençoa os hospitais, abençoa os que estão presos, aos motoristas, nesse trânsito difícil do Rio de Janeiro. Abençoa esse programa, essa coordenação, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.